Olá, pessoal, inscritos, não inscritos, visitantes, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a paciência de vocês quanto à demora dos vídeos, mas realmente eu executo esses conteúdos de acordo com as minhas possibilidades e muitas vezes eu não tenho material todo para poder fazer a conclusão dos trabalhos, então eu gostaria da compreensão de vocês em relação a isso. E aí eu acabo demorando um pouco mais para colocar os vídeos, mas eu vou me esforçar para que eu possa colocar mais conteúdo aqui para vocês, tá? Eu preciso também da colaboração de vocês, ativando o sininho para toda vez que sair um vídeo vocês serem notificados, fazendo a inscrição no meu canal, compartilhando, dando joinha, tanto faz se gostou, se não gostou, comentando, críticas são bem-vindas, desde que sejam construtivas. Tá ok? Então eu preciso da ajudinha de vocês também. Mas vamos parar de papo e vamos ao nosso passo a passo. Espero que vocês gostem de mais essa textura na parede. Bom, pessoal, nessa parede aí, ela não é uma parede chapiscada, ela é uma parede lisa, tá? Lisa entre aspas, né? Foi feito o reboco, mas não foi feita mais nada nela. Na verdade, eu ia colocar um piso nessa parede, acabou que não deu e eu não coloquei. Eu começo fazendo, umedecendo a parede, né? Então, pego um borrifador, coloco ali. E eu usei nessa parede toda meio saco de argamassa. Eu usei AC2, tá? Uso externo. E coloquei para esse meio saco de AC2 50 ml de Cica 1, tá? Para ajudar na questão da umidade, permeabilização e etc. Tá? Dá um reforço aí, uma vez que essa parede vai ficar no tempo. Ali não tem muita proteção não em relação a essa parede aí. E aí daqui a um tempo eu volto com vocês para ver a durabilidade dessa parede aí no tempo, tá? Bom, eu comecei fazendo, né, passando a argamassa. Eu não passei ela com uma espessura muito grossa, tá? Foi só realmente o suficiente para fazer a textura, como eu havia dito antes. Então, eu faço todo esse processo aí de passar a argamassa, esperar puxar um pouco para logo depois vir com a textura, tá? Então, acompanho passo a passo aí e eu volto já já. Então, pessoal, aí depois que a gente passa toda a camada da argamassa na parede, a gente espera um período assim de uns 20 minutos, meia hora mais ou menos, para começar a fazer, tá, a textura. No caso assim, se tiver sol, o tempo tiver bom, porque se tiver chuvoso, ele demora mais para puxar e é melhor não fazer, por conta de que se a gente começar a riscar a textura, ela vai começar a cair toda a massa que a gente colocou, tá? Então é importante a gente deixar curar, deixar a parede puxar essa massa para a gente começar a fazer a textura, tá? Então segue o passo a passo aí de como eu fiz essa textura. Agora nessa etapa a gente deixou secar bem, né, toda a textura, a questão da argamassa. A gente vem com uma espátulazinha, passa onde a gente riscou essa textura só para tirar
né, o excesso de massa que ficou e tal, para alisar mais ou menos a parede, e a gente vem colocando a tinta. Essa tinta que eu estou usando é uma tinta que eu já tinha aqui da cor ocre, tá? Então eu estou reutilizando ela, sobrou um pouquinho aqui de uma pintura que eu fiz e aí eu estou reutilizando ela. Mas você pode colocar pode ser uma massa, uma tinta comum, branca, aonde você pode tingir ela com esse pigmento xadrez na cor ocre também, tá? Então segue aí o passo a passo como eu fiz essa pintura. Bom, agora a gente vai começar a dar vida para nossa textura, tá? A gente vai fazer o sombreamento de toda a marcação que a gente fez. Eu peguei um pouquinho dessa tinta ocre que eu fiz a base e misturei algumas gotas desse pigmento marrom, esse pigmento xadrez marrom, tá? Nesse caso aí é a gosto, tá, gente? Vocês coloquem no tom que vocês desejarem. Então eu não coloquei muito escuro porque posteriormente a gente vai fazer uma outra marcação. Então essa vai ser como se fosse eu tivesse esfumaçando, né? Fazer um sombreamentozinho, tipo uma basezinha para depois fazer a marcação legal e para dar aquele efeito pedra mesmo, tá? Então acompanha aí como eu fiz tudo certinho. Então, pessoal, nessa fase, eu pego uma espuma dessas de tipo de lavar carro, ou qualquer espuma que vocês tiverem aí, tá? E aí eu molho essa espuma na tinta que a gente fez toda essa marcação anterior aí, e faço umas batidinhas, né, no meio das pedras, para poder dar o efeito pedra mesmo, porque a pedra ela é irregular, né? Então, para dar esse efeito, eu dei umas batidinhas que no final, né, depois que a gente passa a resina, vai ficar um efeito bem bacana. Aí, feito toda essa etapa, eu peguei uma esponja dessa de cozinha, né? Umedeci ela na água, né? Espremi e comecei a passar aonde a gente fez a marcação das pedras com o pincel, tá? E aí eu comecei a esfregar, assim, gente, é para esfregar, mas não muito forte, senão você acaba tirando toda a tinta e não fica o efeito. A gente esfrega levemente para dar aquele efeito esfumaçado mesmo, tá? E posteriormente vai entrar um outro efeito aí por cima que vai dar essa dimensão, né? Tipo um 3D que vai dar a impressão de realmente de pedras, tá? Então acompanha aí
todo passo a passo. Agora, depois de feito todo aquele processo da esponja, vocês viram que só fica mesmo um esfumaçado depois de seco. Aí agora a gente vai fazer a marcação com um tom mais escuro. Então eu fiz o mesmo processo, eu coloquei um pouquinho da tinta ocre, só que eu fiz um pouco mais escuro. Eu coloquei tom de marrom com uma gotinha apenas de preto, tá? Então eu fiz esse tom mais escuro para fazer novamente todo o contorno, só que somente no meio da marcação que a gente fez, tá? Aí no final vocês vão ver o efeito, como é que ficou. Após eu ter feito isso, eu passei 2 demãos de resina, tá ok? Passei 2 demãos de resina à base de água. E ficou bem bacana, ficou bem legal. Aí vocês veem o resultado final aí, espero que vocês tenham gostado. E prometo não sumir tanto tempo e eu volto com mais conteúdo para vocês, tá? Eu tô fazendo uns reparozinhos por aqui e aí eu vou postar um vídeo só de reparos para vocês darem uma olhada. De repente alguém pode estar com o mesmo problema e eu colaborar com vocês de alguma forma, tá ok? Fiquem com Deus, muito obrigado por todos e não esqueçam mais uma vez, compartilhe, né? Curtam aí se gostaram do vídeo, comentem, qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo a todos vocês, tá ok? E tchau, tchau. Fiquem com Deus. Pessoal, esqueci de falar uma coisinha para vocês. Eu passo 2 demãos de resina à base de água e eu vou deixar linkado aqui para vocês nos cards o vídeo do efeito madeira e lá eu dou a marca aqui da minha resina à base d'água que eu utilizo, tá ok? Quem quiser, dá um pulinho lá que lá tem tudo. Tchau, tchau.